Fala, meu consagrado que está conectado ao canal Hype Cut. Eu sou o Moisés e essa é a sua nova central de notícias do Vascão. E para começar o nosso vídeo, já vamos falando do nosso possível novo técnico, Fernando Diniz. Está cada vez mais próximo de São Januário. As últimas notícias que saíram é que ele e o Pedrinho têm uma admiração mútua muito grande, que eles gostam muito um trabalho do outro, que eles são pessoas que são muito próximas no sentido de trabalho, de pensamento de trabalho. Então o Diniz seria a peça-chave para o trabalho do Pedrinho, e o Pedrinho não o contratou lá no final de 2024, quando optou pelo Carille, porque o Diniz estava ainda empregado no Cruzeiro. Ele estava naquele problema que ele teve com o Cruzeiro, de que falaram que ele ia ser demitido pela imprensa. Ele falou que ele ficou sabendo pela imprensa, deu aquela coletiva, e aí acabou o Alexandre Matos e o Pedrinho BH voltando atrás da demissão do Diniz, e segurou ele mais um pouco, mas também o trabalho não rolou, e ele acabou saindo do Cruzeiro, e tá sem time desde então. Isso é algo que eu vejo positivo, porque o Diniz agora teve um tempo para dar uma relaxada, para dar uma descansada, 2 meses de férias mais ou menos que ele teve, então é bom que ele dá uma descansada para poder voltar, né? Ninguém trabalha 100% o tempo todo. Então eu acho que ele teve tempo para esfriar a cabeça, e vai ser bom ele pegar um projeto que tá no meio, mas que vai ter uma intertemporada ali na frente, que ele vai poder ter tempo de treinar o time, de ajustar algumas coisas que ele gosta, de poder dar continuidade no trabalho dele, que é uma coisa que ele preza muito, né? Ele ter tempo para poder arrumar o time do jeito que ele gosta, do jeito que ele precisa. Então vai ser um bom tempo de treinamento e uma boa régua para a gente medir o trabalho do Diniz depois do Mundial. Então, o Fernando Diniz fechando aí com o Vasco, vai ser bom a gente ter esse tempo para ele conhecer o time e depois arrumar o time na intertemporada que nós teremos, já que o Vasco não joga o Super Mundial no meio do ano. Mas uma coisa que pergunta é, a admiração do Diniz pelo Pedrinho faz o Diniz abrir mão de R$200 mil por mês? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se ele se faz, beleza. Se não faz, aí a gente começa a ficar meio preocupado. Mas vamos torcer para que dê tudo certo, para o Vasco não perder mais tempo procurando um novo técnico e o Diniz venha para São Januário. Uma coisa que fez o Diniz também querer retornar para o Vasco foi o trabalho dele lá em 2021, quando ele sentiu que ficou com uma dívida com o Vasco por não ter conseguido trazer o time para a Série A de volta no final daquela Série B. E ele comentou depois em entrevista que em algum momento esse trabalho foi possível, mas o acesso foi possível, mas o trabalho infelizmente ruiu. O Vasco teve no final daquela Série B 4 derrotas seguidas. Depois de ter feito bons jogos e ter tomado empates no fim. Então ele se sentiu muito com uma espécie de dívida com o Vasco para poder retornar para São Januário e aí sim tentar fazer um trabalho melhor do que foi feito lá em 2021. Talvez essa seja a oportunidade perfeita para ele, já que agora esse é o melhor time do Vasco desde aquela época, e é o melhor momento para ele pegar o time de São Januário para treinar. E dando continuidade ao nosso vídeo, o nosso próximo assunto é o Ryan. Eu já tinha comentado aqui antes que o Ryan, o Vasco estava tentando valorizar o Ryan, tentando colocar ele mais para mais jogos e assim valorizar o atleta. Esse é um ano bom para valorizar ele, porque a gente tem jogos internacionais, tem Brasileirão Série A, tem Copa do Brasil, então, e tem um time bom que ele consiga jogar, então é um momento perfeito para valorizar o atleta. E é o que o Vasco está tentando. Eu achei uma manobra arriscada do Vasco, visto que é um time um clube que tem que é frágil financeiramente, mas quem toma a decisão é o Pedrinho, o Santana. Então é uma decisão, se a gente falar no mercado financeiro, é uma decisão arrojada. Mas é arriscado, não deixa de ter o risco do jogador, de não vingar e não dar em nada. Mas ele tá vingando, ele tá melhorando e ele conseguiu valorização com isso, principalmente depois do Sul-Americano Sub-20, que ele foi campeão. A valorização dele aumentou muito. No final de 2024, estimava-se que
do Vasco ia conseguir vender ele por 40 milhões de reais, mas hoje no GE já estão falando em uma venda próxima a 100 milhões de reais. Então é uma valorização grande do atleta, porque só de falar nesses valores, o valor não precisa chegar nisso. Se chegar é muito bom, mas só de falar nisso o valor já fica mais próximo. Não é 100, mas pode ser 80, pode ser 90, pode ser 85. Então, quanto mais caro a gente vender o atleta, melhor para o nosso clube. O Ryan recebeu algumas sondagens, até algumas propostas oficiais, mas os valores não agradaram o Vasco e por isso que ele acabou ficando em São Januário até agora. Mas dentro do Vasco eles já comentam que já não tem mais, já é impossível manter o Ryan em São Januário. Então o Vasco renovou com ele até o final de 2026 para daqui a pouco ele acabar sendo vendido. Então, aparentemente, essa estratégia do Vasco tá dando certo de valorização do jogador, mas vamos esperar os próximos capítulos aí para ver quais são as ofertas que chegam pelo Ryan. E para falar do nosso último assunto do dia, o Vasco ainda não entregou o balanço patrimonial de 2024. É nele que a gente vai ter a real dimensão de como tá o nosso clube, de como qual a situação financeira do nosso clube. E quais serão as estratégias aí para a diminuição dessa dívida astronômica que nós temos. Hoje é o último dia legal para a apresentação do balanço. O Vasco precisa entregar hoje, se não entregar pode ser penalizado. Então vamos aguardar. Eu espero que entregue hoje, porque isso é um assunto muito importante do nosso clube. A maioria da torcida não é formada em contabilidade, mas a gente sabe a importância dos números, a importância de pagar uma dívida, de não ter penhoras e não ter risco de entrar em um transfer ban da FIFA, por exemplo, como é o caso do que está acontecendo com o Sforza, que entrou na RJ, a dívida dele, mas o News Old Boys está cobrando e vai cobrar na FIFA, então isso vai dependendo de uma decisão da FIFA para a gente sofrer transfer ban ou não. Então é importante a gente saber desses números, é importante a gente estar sempre atualizado de como está a dívida do Vasco e como que o Vasco está fazendo para pagar essas dívidas, porque isso impacta diretamente numa contratação de jogador, no pagamento de salário, numa estruturação do nosso clube, do nosso elenco, de um CT melhor, de uma reforma de São Januário. Então é importante a gente ter esses números, é importante que eles venham ao público o quanto antes. Se você chegou até aqui, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, comenta aí o que você acha da valorização do Ryan, dessa estratégia que o Pedrinho e o Santana tiveram com o atleta, o que você acha do Fernando Diniz. Eu vou querer muito te ouvir, a gente vai comentar aqui a gente vai trocar ideia aqui nos comentários, então comenta aí o que você acha. Valeu, esse é o Hypecast, tamo junto.